Olá, meu nome é Ricardo Fernandes Rodrigues, eu sou diretor, produtor e artista, né? Faço fotografia da produtora Bela Balela, né? A gente, quando os projetos são de baixo orçamento, eu tenho o privilégio, né, de ter várias competências dentro do projeto audiovisual, no stop motion, né? Principalmente, que é a arte, que é a fotografia, que é o roteiro e que é a finalização, né? Então eu trabalho aí, eu permeio todas essas áreas, né? Dentro do projeto audiovisual do segmento stop motion. Uma que como diretor eu tenho que ter esse conhecimento mesmo. Então a fotografia é uma das minhas paixões. Eu fiz os primeiros cursos de fotografia, isso há 40 anos atrás, praticamente 40 anos atrás, eu fiz o primeiro curso de fotografia, um curso muito importante, né, com um fotógrafo, não me lembro o nome dele agora, se eu não me engano chama-se Heitor Finhana, era uma fera da fotografia na época, e eu trabalhei com ele um tempo fazendo foto de glamour, e aprendi muito com fotografia. É diferente dos tempos de hoje, hoje a gente encontra aí cursos baratos, né, na internet, para fazer cursos, né? Os equipamentos também mudaram muito depois da era digital, né? Eu aprendi a fotografia, eu aprendi principalmente a questão do laboratório, estar no laboratório. Você fazia fotografia, mas você tinha que pegar aquele filme, levar para o laboratório, revelar aquele filme, ampliar no papel fotográfico e entregar para o cliente, né? Então o processo era mais complexo, né? A questão do laboratório, da luz vermelha, né? Ou da luz verde, é um pouco mais complexo daquilo que existe hoje. Hoje, é claro, com o advento da digital ficou uma maravilha. Mas além desses cursos da internet, os livros que eu posso indicar, né? Além do site, né? Os Iluminados, que é um site feito, é um projeto feito por fotógrafos, né, profissionais de audiovisual brasileiros, que é fantástico, é uma coisa incrível, né? Chama Os Iluminados, vou deixar a descrição aqui para depois vocês acompanharem. Um livro que eu aprendi bastante também sobre iluminação, a iluminação do audiovisual, é um livro, né, do Edgar Moura, 50 anos luz, câmera-ação. Esse livro aqui, ele não tem uma foto de fotografia. É impressionante, quando eu comprei esse livro aqui, ele foi indicado por um outro fotógrafo, né? Um fotógrafo de teatro, na época eu fazia alguma coisa de fotógrafo de teatro, fiz alguns cursos no passado, mas esse aqui tinha uma nova abordagem acerca dos 3 pontos de luz e das questões mais técnicas acerca da iluminação. Esse livro aqui é muito importante, é interessantíssimo. Você que gosta de fotografia para audiovisual, esse livro aqui, ele vai te abrir as portas aí, é muito legal. O outro livro dele que eu gosto, esse aqui é um livro mais técnico, científico, mais voltado para as cores, né? A produção das cores, a combinação de cores, essa questão técnica, né? Específica, até científica da cor, para a gente ter essa compreensão, para quando for fazer o trabalho de set, por exemplo, a produção criativa da fotografia, né? Que é o nosso tema de hoje, nosso tema de agora, né? Esse tema é a fotografia criativa. Outro livro também que eu recomendo, acho muito legal, que é do Roberto Gil, A Função Estética da Luz. Esse livro aqui é importantíssimo, ele é como criar mapas, né, de luz para o teatro, essa compreensão da luz do teatro, mas ele é muito bem aplicado para o audiovisual, né, porque a luz vem do teatro, né, nós sabemos disso. E também para o stop motion, porque ele lida aí com as questões das expressões, ele lida com as questões das atmosferas por ação, atmosfera por ato, atmosfera, né? Então lida muito com isso, é muito legal compreender essa questão da iluminação como criação, né, do Roberto Gil Camargo, que ele faz aí uma coisa muito legal disso aí. Outro livro legal, que é o Manual da Iluminação Cênica, né, que eu acho muito legal, que é Haja Luz, né? Esse aqui é do Marcelo Augusto Santana, que é muito legal também, é um livro da editora Senac, tá aqui,
para a gente compreender essa questão da luz, né, do posicionamento de câmera, posicionamento de luz, para obter determinados efeitos, né, visuais, ou seja, criativos acerca da atmosfera e acerca das emoções, né? Porque quando nós estamos falando de narrativa, nós falamos aí de criar emoções, né? A gente cria emoções, é claro, que é através da atmosfera. Então, iluminação criativa é o que nós estamos falando agora, tá? Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é fazer um pouco dessa análise de alguns filmes. Tem filmes, por exemplo, de iluminação. Eu vou dar exemplo, um filme aqui de iluminação, que nós trabalhamos essa iluminação, um filme nosso, um curta-metragem nosso, porque a gente não pode estar colocando muito esses outros filmes aí, porque pode dar copyright lá depois, né? Aí não passa a videoaula e a gente fica enrolado. Eu vou colocar um filme nosso, que nós tivemos que fazer uma atmosfera diferente, que é no nosso filme Bem-vindo, né? Que a luz é bem diferente, uma hora ele está num ambiente naturalista, um ambiente natural, mas de repente ele sofre um acidente e ele passa para uma outra dimensão, e essa outra dimensão tem um outro clima, tem uma outra atmosfera, e essa atmosfera então permeia o restante do curta-metragem. E como é que nós fizemos para chegar nisso? Como é que nós fizemos para atingir esse tipo de atmosfera aqui no filme Bem-vindo? Primeiro foi a pesquisa, né? Nós pesquisamos alguns filmes, pesquisamos fotos que estavam ligados a esse tipo de atmosfera, né? A gente gosta muito ali de fazer referência ao filme Blade Runner, né? Que trabalha com essa luz, a luz né? O backlight muito acentuado, né? E depois essa luz Rembrandt, que chama, que essas luzes de 75 graus, né? Que ela vem aqui, né? Que ela pega praticamente nessa parte do rosto, deixando essa parte do rosto mais sombria e iluminando determinados do perfil do personagem, gerando ali um mistério o tempo todo para o personagem. Então Blade Runner também aí é uma boa referência de iluminação. Então existem vários desenhos que é conseguido no personagem, determinando ele como vilão, determinando ele como as características do personagem, pode ser conseguido assim através da luz. Se você pegar, por exemplo, o filme do Poderoso Chefão, por exemplo, né? É uma luz aqui de topo, né? Uma luz que ela tem um ataque aqui e gera uma máscara, né? Aquela máscara, né? Indesejável, por exemplo, para os nossos filmes, né? Para os nossos bonecos. Não, eles usam aquilo como processo criativo, criando aquela máscara, trazendo ali para o submundo, né? Aqueles personagens, a característica daqueles personagens. Então a luz é assim, dentro do processo de criação, essa coisa da atmosfera e das emoções, ela é muito importante, ela é muito bem pontuada, e ela, como projeto audiovisual, ele mostra, ele não conta. Essa questão de mostrar está na fotografia, né? Se eu quero mostrar que está noite, se eu quero mostrar que está dia, se eu quero mostrar que está no ambiente natural, se eu quero mostrar que está num ambiente mais misterioso, se eu quero mostrar que está num ambiente de tensão, a luz vai fazer isso, né? E existe uma série de técnicas para você atingir o objetivo. Quando nós pegamos uma cena, porque nós gostamos de trabalhar o nosso roteiro cena a cena, né? Então, trabalhamos várias coisas do roteiro. A primeira coisa que nós fazemos do roteiro é a questão da cena, né? A revisão pede uma assessoria sobre essa cena para ver se ela está atingindo o máximo que ela pode estar ali em termos de pose, de movimento, de mise-en-scène, marcação de personagem, essas coisas, tudo que é inerente da cena. De outra coisa que nós vemos depois, a parte da produção, né? Fazer a produção das maquetes e dos objetos, tudo aquilo que vai entrar na frente da lente, da câmera. Aí depois tem uma fase, tem o áudio também, é separado o áudio, o que vai ser foley, o que vai ser diálogo, o que vai ser efeitos especiais. E depois, esse é o roteiro técnico, eu estou falando do roteiro técnico. E eu gosto também desse roteiro técnico, já determinar um mapa de luz.
A luz para cada take, a luz para cada cena. Então é muito importante. Nós estamos trabalhando no filme agora que chama Criolando, né? Estamos trabalhando também um filme que chama Do Unhudo, que ele tem uma característica de mistério, tem uma característica assim de suspense. Então, mas que tipo de iluminação é essa que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma iluminação normal? É claro que não, né? A gente vai trabalhar toda essa questão da iluminação mais baixa, da iluminação mais artística, ou seja, da iluminação vindo praticamente do fill light, né? Dessa luz de preenchimento que nós temos aqui em cima, rebatida, né? Ou com esses filtros que nós temos. Então, essa questão do mapa da luz está ligado à atmosfera, que está ligado à narrativa, que está ligado à atmosfera e está ligado às emoções, é fundamental. Narrativa é gerar sensações, né? O roteiro, aquilo que nós mostramos na fotografia, aquilo que nós mostramos no filme, né? Nós não contamos, nós mostramos. É claro que é para gerar uma sensação no espectador. E uma das principais objetivos nossos é prender a nossa audiência, né? Prender a nossa audiência no enredo. E esse enredo ele tem que estar bem iluminado. Não adianta ter uma história excelente e depois não ter uma boa fotografia. E como não adianta também ter uma boa fotografia e não ter uma boa história, né? É claro que se uma boa história, uma boa fotografia, você está aí fechando um ciclo muito legal sobre essa questão de fotografia, tá? Então, essa introdução eu estou dando para iluminação, fotografia como processo criativo, criação, atmosfera, emoção. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui tem o outro tópico que nós podemos abordar, é essa iluminação de alto contraste. Por exemplo, se nós queremos um efeito mais dramático, é claro que a gente vai trabalhar com iluminação mais contrastada. Mas como que funciona isso? Como na outra aula disse, nós temos 3 pontos de luz, né? A gente tem que estar muito preocupado com essa questão da direção da luz, né? É uma das preocupações, muito preocupado nada, é uma das preocupações da luz. É a direção e a outra intensidade dessa luz, né? Como que ela vai chegar no personagem, como é que ela vai chegar no boneco, de forma que vai atender aquele mapa de luz, daquele planejamento de iluminação que você fez para aquela narrativa, para aquela atmosfera e para atingir determinada emoção. As emoções, o ambiente, nós queremos um ambiente dramático para gerar geralmente um conflito, um drama na trama, num determinado ponto que nós queremos um contraste. Então nós levamos em conta a intensidade da luz e a direção. Quando nós falamos de contraste, nós estamos falando aí de uma escala de 0 a 100, né, de cinzas, até do 0 luz total e 100 essa escala de negro total, de falta de luz total, né, que permeia todo pelo meio tom, né, 30%, 40% vai permear tudo isso aí, que é uma coisa mais avançada na fotografia e que é pertinente, que não vai caber agora, a gente precisaria de uma aula específica só para isso. Então eu tenho a direção nós gostamos de fazer, de ter como primeiro ponto, assim, básico, é o 45 grau, que isso veio lá do teatro, né? A iluminação que eu aprendi, que veio do teatro, e eu iria usar no cinema. Mas isso não significa que pode ser mais baixo, pode ser mais alto, de acordo com a realidade da cena, de acordo com as demandas da cena. Então nós temos a direção, né? E quando nós pensamos em contraste, nós pensamos em luz de ataque. O ataque ele tem que ser muito bem feito, né? Então eu vou colocar um filtro nessa luz de ataque? Não sei. Que tipo de filtro eu vou colocar? Qual é o nível de dramaticidade que eu quero na minha cena, que eu quero na minha ação? Então esse controle de difusores, de filtro é importante. Então você vai testando até que ele fique legal. Então nós temos a direção e a intensidade da luz para obter um contraste, né? Se eu tenho desse lado muito mais iluminado, Line, pega aquela luz e aproxima do meu rosto. Isso aqui? Isso, gera um contraste em cima do meu rosto. Quanto mais próximo eu vou estar da luz, o personagem seu vai estar na luz, mais contraste ele vai ficar. Aqui, Line, aqui 45 graus.
Como é que eu sei que está 45 graus, gente? Eu fecho esse olho aqui, ó, e eu pego esse dedo indicador e levo até aqui. Quando ele sair de visão aqui, significa que ele está em 45 graus. Isso é um truque, né? É um truque aí para a gente aprender. Como que eu sei que está 45 graus? Eu ponho no eixo de 90 e puxo o dedo. Quando ele saiu, aqui está 90 graus. Qual que é a direção da minha luz? Minha luz, a direção é essa aqui, que eu já não estou quase terminando de ver a minha mão. Então, a luz, quanto mais intensa e a direção dessa luz é que vai determinar esse contraste, né? E vai determinar a dramaticidade da cena. Quanto mais longe vai ficando, pode ir para lá. A gente vai colocando filtro, mais suave vai ficando, pode ir um pouco mais para lá. Linha, onde que vai ser? Isso aí. Isso aí. Beleza. Beleza, aí. Então, quanto mais longe quanto mais intensidade você vai tirando dessa luz, mais ela vai ficando difusa e mais a atmosfera vai mudando. É um dos pontos que você tem que experimentar acerca de dramaticidade ou não dramaticidade, né? Você quer uma cena mais suave, você vai afastando e vai obtendo aí uma bola de luz, né? Tem uma luz que o Edgar Moura fala no livro dele, que é um sarro, que é um interessante. Ele fala da Xuxa Light, da luz Xuxa Light, que é uma bola de luz, porque ela não gostava que aparecia as ruguinhas, não gostava que aparecia nada. Então não tinha uma luz artística, tinha uma bola de luz, né? Ele falava que ele iluminou aí com ela. Então o que ele fazia para resolver esse negócio? Mandava luz para tudo quanto é lado, criava uma circunferência de luz, uma luz muito forte, direcional, e ela virava uma bola de luz. Então parecia mais o olho, o desenho do nariz, o desenho da boca. Então aquilo ficava tudo difuso, né? Uma intensidade muito grande. É um tipo de luz? Existia uma necessidade? Foi-se criada uma luz para a Xuxa por conta das demandas dela? Foi, né? Ou seja, de acordo com a demanda você vai criar a sua luz. Isso é só um exemplo que dado, e ele escreve no livro dele, viu gente? Isso aqui não tem segredo nenhum. No livro dele, em outros, ali nos Iluminados também tem uma série de sequências de tipos de iluminação. Na internet também você pode encontrar uma várias sequências aí de atmosferas, né? De filme. O mais importante, o que o enredo pede, o que demanda essa cena. Você tem que determinar, né? Essa cena ela é dramática, essa cena ela é suave, essa cena é de amor, né? Essa cena é é mais sensual, essa cena é de brincadeira, descontraída, essa cena é o normal, né, de quem está fazendo o roteiro. E provavelmente no seu roteiro vai vir ali discriminado essa questão ali da intensidade, da natureza da sua cena, tá? E a partir disso, então, você vai criar esses mapas de luz, os efeitos dramáticos que a demanda do seu roteiro pede. Uma outra coisa da iluminação criativa que nós devemos abordar e que é importante são os filtros, são esses gels. Hoje, gente, tem esses, né? Eu gostei muito. Eu não uso, porque eu ainda uso um pouco o sistema antigo. Mas eu vi nossos amigos usando, por exemplo, esses spots, né, chineses, né, que são os mais baratinhos, que já vem com essa gama de filtros, né, do RGB. É incrível. Então você dá a cor que você quiser na sua cena, né? Tanto do ataque como do backlight, né? Tanto do fill light, ou uma luz pontuada em algum determinado objeto que requer uma determinada iluminação, ou seja, a cena sendo criativa através desses spots, né, digitais que já vem com esse controle de luz, vem com controle de Kelvin, né? A maioria deles vem com controle de Kelvin. Esse aqui que está na minha frente, que esse ataque está aqui na minha frente, esses aqui não. Aquele também não, mas esse aqui já tem o controle de kelvins, né? Aqui, por exemplo, nós estamos a 4.800 Kelvin. Por exemplo, se eu quero uma luz mais com uma atmosfera mais quente, mais íntima, eu vou lá no dispositivo, né? E baixo para 3.200 Kelvins. Pronto, eu já tenho uma luz mais íntima. Eu já criei uma luz mais de intimidade, aí para um romance, de repente, para um casal, de repente uma criança brincando mais íntima com um pet, com um cachorrinho, alguma coisa. Então, o Kelvin também é importante.
Eu quero uma luz mais confusa, mais caótica. Coloca lá 5.800 Kelvin, sei lá, né, uma estrobo. Hoje tem os lasers, né? Os lasers, esses lasers que criam desenhos, que criam... Gente, tem uma infinidade de coisas aí para criar o efeito criativo. O mais importante é estar atento à demanda da cena. O que aquela cena demanda, qual é a natureza daquela cena, acerca de gerar sensação. Que emoção que você quer, qual é a atmosfera que você precisa para gerar determinada emoção ali na sua cena. Então, voltando aqui aos gels, os gels são essas películas, né? Usava essas películas, né? Essa aqui é uma vermelha para obter um som mais quente na cena, essa aqui mais fria, né? De repente no interior de um quarto, uma luz entrando, uma luz noturna entrando por uma janela, aqui mais azul, né? São vários tipos. Eu tenho aí uma coleção de gel. Isso aqui na época custava uma fortuna para comprar. Isso aqui é importado, né? Da Rosco, se eu não me engano. E custava uma fortuna. Você paga em dólares, né? Hoje não, hoje tem esses spotzinhos aí o valor de uma película dessa, você compra 3 spots já com regulagem. Então mudou muito essa questão, né? Esses gels, é claro, que eu usava nos Fresnéis, né? Tem Fresnéis de 2000 watts, de 4.000, de 1.000, nessas lâmpadas de tungstênio, né? Quente para burro, né? A gente sofria muito no set, quando ia fazer a iluminação, a gente fazia, principalmente se não tivesse ar-condicionado, né? Antigamente não tinha ar-condicionado. No teatro, no cinema, esses projetos de baixo custo, né? Eu vendo esse projeto de baixo custo, estou acostumado com projeto de baixo custo. Então a gente fazia com o que tinha, né? Uma vez eu me lembro que eu fui fazer uma cena de uns índios terenas aí de Havaí, e nós não tinha energia no lugar, né? Mas foi uns carros, né? Porque a cena precisava ser num lugar específico, que era um ponto em que eles se reuniam para fazer uma fogueira e contar histórias do passado. Era um grupo de anciões, né? Que em volta de uma fogueira contava sobre... E eles falavam na língua terena, era um lugar lindo. Quando eu cheguei no lugar, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa cena? E a cena começava aí na hora americana, na hora mágica, e adentrava a noite adentro. Como é que eu vou fazer? Então eu me lembrei que os carros, né, são bons iluminadores. Então o que nós fizemos? Nós posicionamos os carros para gerar uma iluminação e torcer para que as baterias aguentassem até o tempo da gravação. E é incrível, gente, obtemos ali umas cenas maravilhosas, de cena, de uma atmosfera muito linda com a fogueira, iluminada por faróis de carro. Então essa questão da criatividade, do conhecimento, da competência, né? Porque, quando eu falo em competência, gente, como se consegue competência para as coisas? É lendo, é estudando, não tem outro jeito. Cara, não vai cair do céu, nada vai cair do céu, vai cair na sua cabeça um projeto de um mapa de luz de uma determinada cena. É mentira, né? Você vai ter que pesquisar, você vai ter que ir atrás, você vai ter que aprender, gerar competência para aquilo. Porque a fotografia criativa, a fotografia criativa, principalmente stop motion, é uma coisa muito séria, né? Não só isso, é sério para todo lugar. A partir do momento que você assumir um compromisso de gerar imagens daquilo, de mostrar alguma coisa, é importante que você tenha a competência para aquilo, né? E se você não tem, nada mais legal que você disponibilizar tempo para fazer leituras, para fazer pesquisa, para fazer aí a sua parte, né? Porque nós aprendemos uma coisa: quando nós planejamos as coisas, quando se acontece algum acidente, se acontece algum acaso na criação, é bem-vinda. Quando você não planeja, você está na água. As coisas ruins vão acontecer e você não vai dar conta daquela cena. Às vezes muita gente lá envolvida, às vezes 30, 20 pessoas envolvidas, câmeras caras, lentes caras, e se você não der conta da iluminação, vai ficar muito chato para todo mundo. Deixa eu ver aqui a outra coisa. Outra coisa que é importante, né, quando você vai fazer seu mapa de luz, é você, por exemplo,
posicionar o seu set, né? Você tem o seu set, né? No caso aqui, né? Esse posto de gasolina, ele está aqui, nessa direção. Ali vai virar um pouquinho. Está nessa direção. Aqui nós temos, né? Aqui as informações. Os personagens vão estar mais ou menos aqui. Lá atrás nós temos o pontilhão. Lá no fundo nós temos o match point, que vai simular aí a profundidade, né, de uma cidade grande. Nesse caso nós não vamos usar o chroma key, então nós distanciamos um pouco, né, aquele grande painel que foi pintado para esse tipo de coisa, que quando a câmera entrar ali, né, que a câmera provavelmente vai entrar em 45 graus aqui, né, na altura dos olhos do personagem, o que vai acontecer para obter uma boa cena? Então eu tenho que ter já, para obter essa atmosfera de cidade grande, né, de poluição, de tudo, nós temos que pensar nesse posicionamento do set, a questão focal, ou seja, aqui, ali e lá. Sabe aquela coisa de 3 planos, né? Que você vê na pintura, que você vê no desenho, né? É importante na fotografia, principalmente, né? Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, essa questão da distância focal, essa questão da perspectiva, você mostrar o aqui, o ali e o lá, ou a distância que existe entre um set e o outro, em que existe no personagem um set do fundo. Então essas coisas você tem que planejar sobre essas coisas, são técnicas mais específicas, mas que precisam ser levadas em conta para a sua cena e ser uma coisa legal, né? Por exemplo, esse set que nós planejamos, né? A distância desse posto, a distância para esse pontilhão, a distância dessa rua, né, que tem aqui, a distância dos carros que vão passar lá em cima e vão contracenar, por exemplo, com aquele painel, com aquele match point, com aquele painel pintado, com aquela ilustração que vai determinar o fundo, porque nós, nesse caso, como é uma cena de muito movimento, é uma cena que determina 3 planos, se a gente coloca um set lá, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Depois de, tecnicamente, compor uma cena lá atrás através de chroma key. A gente vai matar o cara da edição, né? E a gente não, projeto de baixo custo, a gente não pode levar os custos para a edição, ou levar os problemas para a edição. Esse negócio, gente, a edição vai dar um jeito depois, isso é uma roubada que existe, né? Nos projetos audiovisual. Não, nunca transfira, nunca passa para frente um problema que você pode resolver aqui. Nós não fazemos isso nunca. Eu não posso levar um boneco para o set sabendo que aquele boneco vai dar problema no joelho, né? Ele tem que ser resolvido antes, para depois entrar no set com perfeição. Porque no stop motion, animação stop motion, por ser uma coisa muito complexa, né? Ali o Richard Williams, ele fala, né, nos livros dele, eu não tenho o livro dele aqui, mas eu devia ter pegado. Isso eu pego na próxima aula. A animação é uma coisa muito complexa, né? Então nós fazemos uma coisa a cada vez, mas esse uma coisa a cada vez significa fazer bem feito cada coisa, né? Então, desde o roteiro, fazer o roteiro bem feito, argumentos, tudo. E quando chega na parte da fotografia, que é o componente que vai mostrar a narrativa, que vai mostrar a cena, vai mostrar a história, cara, é uma das coisas mais importantes que tem. E essa questão da iluminação criativa é muito importante, tá? Eu já vi cena sendo gravado externa, luz natural, em stop motion, numa floresta, né? Floresta não, num bosque, né? E usando ali os objetos naturais e usando a luz natural. Então nós levamos, né? Eu até fiz essa fotografia, eu ver se eu tenho a foto. Então, sabendo disso, que nós vamos usar a luz natural, então a gente leva equipamento já para a luz natural. Então os rebatedores, né, os difusores, pequenos butterflies, né, esses rebatedores de luz, né, butterfly que vai, esses filtros, né, que vem de cima, porque se a gente for pensar em butterfly, a gente está pensando aqui, por exemplo, nesse box, aqui nessa caixa de luz,
com esses filtros todos, isso aqui é um butterfly, né? Só que é de luz artificial. Da luz natural não nada mais é que um quadrado num tripé e que tem esse filtro. Porque a luz natural, quando bate no personagem, quando bate no boneco, ela estoura. O contraste abre demais, você não tem controle sobre aquilo. E se você cria um fill light através desses difusores, você está tendo um controle de luz aí, você está tendo um controle de imagem, você está obtendo uma boa fotografia. Então, a luz natural, se for fotografar stop motion com luz natural, você tenha em mente os equipamentos corretos para fazer essa atmosfera. Cenários específicos, né? Cenários específicos também é importante. Uma vez fotografamos, fizemos uma fotografia dentro de um esgoto, né? Numa coisa de esgoto, e era um cenário específico, então precisava de iluminação específica. Tem que levar em conta sim, tá? Nós paramos então por aqui, espero que essas aulas atendem as demandas sobre a fotografia criativa. É claro que é uma pincelada básica, nós deixamos os livros, deixamos as informações para você se aprofundar e quando chegar no seu set, principalmente stop motion, você ter um bom resultado. Curte lá, né? Compartilha com os amigos, dá o seu like lá, e a gente gosta disso. Fazer com que mais pessoas sejam acessadas por esse projeto. Obrigado a todos.